teríamos antes da Revolução de 30, e que quase fomos reduzidos por esses períodos aí, que é um projeto de somos um produtor de matérias-primas, commodities, e não temos nenhum projeto para a nossa população. Né? Por acaso, como é que chamava dele? O Meirelles, que era o ministro da Economia do Temer, foi lá naquele encontro de Davos, em que se encontram os grandes da economia mundial todos os anos, né, logo que assumiu o governo, e disse, olha, não se preocupem, que assumiu o Temer agora, vai continuar os mesmos, vão continuar os mesmos princípios da economia, que já estão vigando, não vai haver nenhum choque. A única diferença é que agora o Brasil vai se voltar para o mercado externo e não para o mercado interno. E essa pequena diferença significa o quê? Excluir a população do benefício econômico. Né? E aí a gente tem um afundamento de milhões de pessoas na miséria em poucos anos, né? O que o governo Lula tinha conseguido em termos de excluir do mapa da fome o Brasil, de excluir, de colocar algumas pessoas, uma parcela significativa dentro de uma classe média muito baixa, mas ainda assim uma classe média, né, tudo volta para trás. E esse é o projeto deles. Esse é o projeto do Banco Mundial, do FMI, do governo dos Estados Unidos e da Europa Ocidental para o Brasil, um produtor de matérias-primas para o benefício das populações deles. Né? Então, a gente torce para a Câmara, porque parece que o Trump é pior, mas a gente tem que lembrar que, né, o Jango foi derrubado pelo Kennedy, que era uma das figuras mais simpáticas da história americana, da democracia americana, e a Dilma foi derrubada pelo Obama, né, que é outra figura extremamente simpática. Então, a gente tem que pensar, né, que existem muitas contradições. E aí eu acho que quando também ele fala do jornalismo durante a ditadura como uma coisa mais ou menos sem saída, não sei, eu trabalhei no jornalismo da ditadura, né? E acho que o jornalismo era cheio de contradições, né? E essa ambiguidade, qual foi o termo que vocês usaram? Dubiedade. Essa dubiedade realmente existiu, não era uma coisa tão chapada assim. Realmente a grande imprensa participou da conspiração pelo golpe, né? Tem um livro do Philippe Agee, que chama Diário da CIA, que ele conta como isso aconteceu no Equador, no final ele fala um pouco do Brasil, mas mostra como eles pagavam jornalistas, pagavam jornais para fazer a campanha ideológica, né, contra o governo do Jango, que era um perigo, que o Brasil ia virar comunista, que iam perseguir as igrejas, né, e eles pagavam pessoas para escrever editoriais, para escrever matérias, para dar manchetes, e fizeram isso com muita força. E a imprensa daqui, a grande imprensa, a grande parte dela, né, os que não entraram nesse esquema foram fechados, né, a Elaine falou do Excelsior, mas teve, por exemplo, o jornal Última Hora, que foi um jornal muito importante, que tinha edições em várias capitais brasileiras, e morreu com a ditadura. Né? No Rio Grande do Sul, a Última Hora morreu, e um dos sócios da Última Hora, muito vivo, trocou o nome para Zero Horas. E aí surgiu a força da RBS apoiando a ditadura. Né? Mudou de lado, mudou de nome, mudou de lado e criou um império a partir disso. Né? Porque aí, a partir do apoio à ditadura, essas empresas receberam muitos benefícios da ditadura, tanto em publicidade, no caso dos jornais, como em concessões, principalmente, no caso das emissoras de rádio e de TV. Né? E ampliaram. A Rede Globo foi montada, né, as concessões foram dadas ao redor do país, e isso no livro do Daniel Hertz, nosso ex-professor aqui, conta em detalhes, né, como um prêmio pelo apoio deles à ditadura. Depois o Silvio Santos ganha a concessão para criar o SBT, disputando contra a editora Abril,
né? E aí a gente vê as contradições, porque a editora Abril que fazia a realidade, fazia também a Veja, e em alguns momentos a Veja tem um papel muito importante, o Milho Carta, de editor-chefe de resistência à ditadura, de crítica à ditadura. E vários jornais tiveram, né, a Folha de São Paulo, que chegou a colocar os seus carros à disposição da repressão para sequestrar pessoas, né, essas pessoas que desapareceram, que foram assassinadas, muitas foram em carros da Folha de São Paulo. Né, e depois ela, no final, lá, fomos o Jornal das Diretas, fomos o Jornal da Democracia, né, lá no final da ditadura. Né, o Estado de São Paulo, que fez editoriais, sustentou a ditadura durante muito tempo. Me lembro de uma época, quando eu era jornalista, eles fizeram uma série de reportagens, por exemplo, sobre as mordomias, que é uma série de reportagens histórica que desmoralizou completamente a ditadura. Né? Então, as contradições sempre houve. E a gente, que era jornalista dentro dessas empresas, né, brigava por um espaço mínimo para dizer alguma coisa. Né? Havia censura, nos jornais havia censura prévia, primeiro, depois a censura prévia foi... censura prévia era ter um censor, que muitas vezes era um policial dentro do jornal, riscando o que podia entrar e o que não podia. Né? E aí os jornais usavam, um usava receita de bolo, outro usava poemas do Camões, para mostrar para o público que uma coluna tinha sido censurada. Né? Mas, no rádio, onde eu trabalhei principalmente, como é que era feita a censura? Por telefone. Né, ligava um delegado da Polícia Federal e dizia: vocês não podem falar daquele assunto. E a partir daquele momento, a gente não podia falar, porque se falasse, dava pau. Fechava a rádio. A rádio era multada, a rádio corria o risco de ter a concessão cassada. Né? Eu trabalhei numa rádio até... meu primeiro emprego foi essa rádio aqui, tem um livrinho que está na biblioteca, que chama Continental, a Rádio Rebelde, do Roberto Marinho, né, que mostra essas contradições. A Rádio Continental foi uma rádio de Porto Alegre, de público jovem, foi a primeira rádio de público jovem de Porto Alegre, mas que, além de ter música para público jovem, era rock, né, ela tinha noticiário. Né, e tinha um noticiário para público jovem, um noticiário que a gente fazia com uma linguagem extremamente revolucionária para a época, porque a gente tinha tanto uma linguagem para o público jovem, como uma visão de mundo de público jovem. Né? Um ponto de vista de público jovem. Diante da ditadura. Então a rádio dava pau na ditadura o tempo todo. Né? Então o que acontecia? A gente sofria muita censura, além dessa censura prévia, tinha um controle posterior, porque a gente era obrigado a entregar todos os roteiros de programas para era obrigado a guardar por um mês, e no caso da Continental, a Polícia Federal ia lá toda semana pegar. E aquilo ali podia gerar processos pela Lei de Segurança Nacional, pelas leis de repressão que existiam na época. Uma vez, um colega noticiou que haveria uma passeata no dia seguinte. Eu cheguei lá para trabalhar às 6 da tarde e tinha sido preso a rádio inteira. Tinha levado desde o diretor até o locutor, passando pelos redatores totais, estava todo mundo preso. E só tinha sobrado um operador lá, só botando música para a rádio sair do ar. Né? E aí, aquela correria, chama os sindicatos, chama os deputados da oposição para tentar, né, soltar as pessoas. Depois elas foram soltas, não aconteceu nada muito grave, mas a rádio foi suspensa mais de uma vez, teve que sair do ar, né? E uma vez botaram uma bomba, né, que é uma outra questão que acontece numa ditadura. Né? Uma vez botaram uma bomba, a rádio vivia recebendo ameaças, porque paralelamente à violência da ditadura, e a ditadura sempre, né, nessa proibição da oposição, também é uma institucionalização da violência, né, que levou a matarem, assassinarem dezenas de pessoas no Brasil. Né? Além disso, ela dava cobertura a organizações terroristas de direita. Né? Uma chamava Comando de Caças Comunistas, outra Movimento Anticomunista, e a rádio toda hora recebia cartas, ameaças desses movimentos, dessas organizações,
né? E um dia nós chegamos lá e tinha um pacote embaixo da mesinha da recepcionista, né? Que aí abriu o pacote e aquela coisa do latinho, o fiozinho, não sei o quê, né? E até brincando, né? Achando que era brincadeira de alguém lá de dentro, por causa das ameaças, e a gente começou a jogar o pacote de um para o outro, né? Até que chegou a secretária e disse, olha, ontem à noite recebi uma ligação dizendo que eu vou botar uma bomba aqui. Aí chamaram o diretor da rádio, ele levou um susto e disse, não, vamos chamar o exército, né, que tem um esquadrão antibombas, não sei o que lá, para ver. Aí o exército disse que não tinha ninguém para nos atender. Aí chamaram o DOPS, que era repressão política. Aí o Fernando Westphalen, que era o diretor da rádio, chamou o DOPS, e o DOPS foi lá e interditou o prédio inteiro, 15 andares. A rádio funcionava no andar. Interditou o prédio inteiro, tiraram a bomba, disseram que iam levar a bomba para um lugar para explodir, para ver se era bomba mesmo, não sei o que lá, e nunca deram resposta. Ou seja, talvez eles mesmos tenham posto a bomba, não se sabe, ou talvez não fosse bomba, mas nunca se sabe. E essa era a situação em que ficava, né, quem não era de dentro do esquema da ditadura. Né? Era o chame ladrão, como diz uma música do Chico Buarque da época. Né? O Chico Buarque fez essa música porque uma vez entrou a polícia de madrugada na casa dele e levou ele preso. Né? Ele compôs uma música de chame ladrão. Estão entrando na minha casa, quem eu posso chamar? É a polícia que está dentro, então eu chamo o ladrão para me salvar. Né? Essa era a situação em que a gente vivia.